Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo de Philosophy. Desta vez pessoal, a gente vai continuar com... Por acaso a gente vai continuar. A gente vai dar matéria nova, o contabilismo. A gente deu o incontabilismo, agora a gente vai dar o contabilismo. Ou seja, então basicamente... Não, esta matéria não tem nada a ver com o Robin, nem o Harley Quinn, nem o Joker. Joker! Joker! Ok. Então, pessoal, ok, isto não, isto. Eu acho que vou continuar, está fixe, está fixe. Esta matéria, pessoal, a gente já vai dar um outro tipo de determinismo, ok? E não é o determinismo radical, ok? Como eu agora com esta máscara sinto-me todo poderoso. Pessoal, vamos começar aula assim, ok? Vamos começar uma aula diferente. Então, lembra-se quando eu fiz aquela pergunta de o determinismo é compatível com o livre-arbítrio? A gente disse que não, né? E depois a gente, ao dizer que não, teve o determinismo radical e o libertismo, certo? Mas pessoal, e se eu vos disser que existe uma opção com sim? Sim, pessoal, existe uma opção em que vocês podem dizer sim. E se vocês dizerem sim, aí já será compatível, ok, pessoal? Pronto. E pessoal, nós teremos um determinismo chamado, e ao ter, pronto, ser compatível, nós teremos um determinismo moderado, ok? E não radical, mas moderado, ok? Ahm, Portanto, nós não teremos um libertismo moderado, mas teremos um determinismo moderado, ok? Pronto. Aqui, ó, eu nem sequer consigo ver nada. Ok, pronto. Ora, então vamos lá ver. Seus DC, vamos lá ver. Eu depois tenho que despachar-me que eu tenho que ir à Liga da Justiça. Ok, isto é muito cringe, mas vou continuar. Há algumas teorias, pessoal, defendem que o determinismo e o livre-arbítrio não são mutuamente exclusivos, avançando que um ato pode ser simultaneamente livre e determinado. Mas, mais sustentam que um ato, para ser livre, terá que ser necessariamente determinado. Chama-se contabilismo ou determinismo moderado, esta proposta conciliatória. Portanto, esta é a terceira teoria e chama-se determinismo moderado, que basicamente, como eu acabei de dizer, tem a ver com se os nossos atos são livres, significa que estão determinados, ok? Pronto. Uh, o livre-arbítrio, pessoal, exige o determinismo. Porquê? Porque o determinismo e o livre-arbítrio não são apenas compatíveis ou consistentes entre si. No mundo caótico ou aleatório não haverá lugar para a liberdade da vontade, certo? Porque, porque se o mundo já for caótico ou aleatório, então se a gente tiver liberdade, certo? Não poderá haver lugar para a liberdade de vontade, porque assim o mundo será ainda mais caótico, não é, pessoal? Pronto. Então, pessoal, o que é que este contabilismo tem a ver, pessoal? O contabilismo não, compatibilismo, ok? I'm Joker, Batman! I'm Joker! Ok, pessoal, eu tenho aqui um bocadinho de Kryptonite, pessoal, eu tenho um Kryptonite. Então, pessoal, aqui as pessoas já acreditam que o determinismo é compatível com o livre-arbítrio, ok? Pronto, aqui as pessoas, aqui no contabilismo, basicamente as pessoas já relacionam o determinismo com o livre-arbítrio, ok? E é normal, ok? Pronto, mas basicamente, e pessoal, acreditem, existem, ok, pronto, ok. Pronto, de acordo com o compatibilismo, todo o comportamento humano é determinado por causas internas e ou externas. Ou seja, tudo o que nós fazemos é determinado por causas internas ou externas, ok? E ou externas, ok? No entanto, aceitar o determinismo ou a causalidade do comportamento não implica necessariamente defender que todas as nossas ações são constrangidas, isto é, não livres. Alguns comportamentos são constrangidos e outros não são livres. Ok, agora pessoal, a gente vai falar de comportamentos constrangidos e comportamentos não constrangidos. Portanto, um comportamento constrangido, pessoal, é um comportamento que não está livre. Ou seja, é um ato que a gente não é livre de fazer, ok? É, é quando a gente não tem controle das possibilidades alternativas. Quando a gente não pode escolher fazer o que queremos, ok? Por exemplo, temos aqui, eu vou-vos falar aqui de alguns exemplos de comportamentos constrangidos. Um, e vou ficar assim a aula toda, caga nisso, não quero saber. Mas,
Pessoal, já agora ficar assim. I'm Batman. I'm Batman. Wanna see my Batcave, guys? My Batmobile. Ok, pronto, agora vou falar a sério. Mas existem comportamentos constrangidos que são, pronto, é aqueles que eu, como eu já expliquei, são aqueles em que a gente meio que não tem controle. É quando a gente não tem controle sobre o ato que queremos fazer. Imagina que temos este. Eu deixo este lápis. Obviamente que isto é um exemplo estúpido, mas imagina que deixo este lápis cair na mesa. Eu, ah, eu tive. Tive a liberdade de fazer essa ação, que foi de deixar o lápis cair na mesa, certo? Só que, pessoal, há pessoas que. Obviamente que isto não existe, mas pode haver pessoas que não poderão fazer este ato, que é deixar o lápis cair na mesa. E se não poderão fazer esse ato por estarem proibidos, por ser uma lei, não sei, é porque é um comportamento constrangeiro, ou seja, não és livre de fazer isso, ok? Que é deixar o lápis cair. Temos aqui dois exemplos. A Inês sofre uma compulsão psicológica que a obriga a lavar as mãos dezenas de vezes ao longo do dia. Isto é um comportamento constrangido. Porquê? Porque o cérebro dela está a obrigá-la a fazer ações que ela não quer fazer. E isso é constrangido porque ela não é livre de fazer o que quer. O cérebro está sempre a mandar indicar fazer coisas. Portanto, pode ser qualquer coisa um comportamento constrangido. Vamos lá ver aqui outro exemplo. A Inês, depois de ter sido torturada, confessou um crime que não cometeu. Ok, pronto. Aqui, provavelmente ela foi obrigada a confessar um crime que não cometeu porque ela não teve a escolha de. Pronto. Ela não teve a escolha de não cometer o crime que ela fez. Pronto. Ou seja, é um outro exemplo de um comportamento constrangido. Ok, pessoal? Pronto. Ahm, Próximo. Agora vamos passar para os comportamentos não constrangidos. O que é um comportamento não constrangido? O comportamento não constrangido, pessoal, é quando tu és livre de fazer o que queres. É o contrário, obviamente. É quando tu és livre de fazer o que quiseres. Eu aqui já posso, sei lá, deitar o lápis na mesa, fazer. Pronto, posso fazer o que quiser, ok? É só para vocês terem essa noção. Temos aqui dois exemplos. O Xavier decidiu mentir à professora portuguesa para evitar sarilhos. Pronto, ele aqui teve a escolha de mentir à sua professora português. Mas pessoal, lá está. Aqui também a gente conecta com o facto de haver consequências boas, neutras ou más. Eu vou mentir à professora de português, vai haver consequências más, obviamente, no futuro, certo? É por isso que estas matérias estão todas conectadas, pronto. Vamos lá ver aqui outro exemplo. O Xavier procurou uma nutricionista para o ajudar a ter uma alimentação equilibrada, pronto. Ele aqui teve a liberdade de escolher procurar uma nutricionista para melhorar a alimentação dele. Ok, pessoal? Isto estava a fazer web comichão, mas pronto. Continuando, pessoal, porque eu sou Batman. Batmobile. Batmobile. Pessoal, é que eu depois deste vídeo vou ter que... O Joker está-me a ligar. Joker, don't do it, Joker. Pronto. Então, basicamente, concluindo, um comportamento constrangido é um ato não livre e um comportamento não constrangido é um ato livre. Ok, pessoal? Pronto. Então, ser livre para o compatibilismo implica possuir o poder ou a capacidade de fazer o que se quiser fazer e a ausência de obstáculos que nos impeçam de fazer o que quisermos. Ou seja, ser livre é basicamente não ter obstáculos na escolha. Por exemplo, ser uma escolha efetivamente. Como é que eu vou te explicar? Ser uma escolha livre, simples, normal, ok? Pronto, é uma escolha que não tem obstáculos, por exemplo. Ou escolhes isso, ou eu mato-te, eu sou Batman. Pronto, é basicamente isso, ser livre. Agora, o compatibilismo defende por conseguinte estas três teses. O livre-arbítrio e o determinismo são compatíveis entre si. Aqui já não são incompatíveis, são compatíveis. O determinismo e o livre-arbítrio. O determinismo é verdadeiro e o livre-arbítrio existe. Ok, pessoal? Portanto, aqui as duas existem, ok? O livre-arbítrio e o determinismo. Eu acho que sou mais... Eu estava a dizer que era incompatibilista libertista, mas acho que sou compatibilista e libertista, ok, pessoal? Pronto, esta máscara está-me... Ok, ainda falta. Ainda são 9 minutos. Ok. Pronto, existe... O compatibilismo defende que o contrário de ser livre não é causado, determinado, mas coagido, que é forçado. Portanto, obviamente que o contrário do livre não é causado, que é ser determinado, mas forçado, que é coagido. Portanto, o compatibilismo defende que o contrário do livre é ser coagido. Porque ou seja, forçado. Porquê? Porque tu, se não tiveres escolhas, ou se não fores livre, tu estás a ser forçado a fazer coisas, ou estás a ser forçado a não escolher o que queres. Imagina, acho que já dei este exemplo no início do primeiro período, mas imaginem que estão amigos a dizerem, olha, vamos ver um filme. E depois tu, imagina, vamos ver este filme, mas depois tu não tiveste a escolha de escolher se querias ver esse filme ou não.
Estão a ver, pessoal? E isso, pessoal, é falta de liberdade, ok? Ou seja, que é o que o compatibilismo defende, ok, pessoal? Pronto. Um, dizia. Então, pessoal, vamos lá ver a diferença entre o determinismo radical e o determinismo moderado. Ora, a divergência entre estas duas doutrinas não se prende, como vimos, com a noção de causalidade, mas apenas com o modo como as causas afetam a ação. Para o determinismo radical, as causas constrangem o comportamento, remetendo-o para um único futuro possível, inevitável. Ok, pessoal? Portanto, lembrem-se, para o determinismo radical, tudo o que fazes no presente vai influenciar o teu futuro. Já já para o determinismo moderado, as causas condicionam a conduta, deixando por vezes um aberto uma multiplicidade de futuros possíveis. Ou seja, tudo o que tu fazes no presente pode ter alternativas infinitas no futuro. Todas as escolhas que tu fazes é diferente, ok? Pessoal, é diferente. Portanto, determinismo radical, fazes um ato no presente, vais ter um futuro. No determinismo moderado, fazes um ato no presente, podes ter múltiplos futuros, ok, pessoal? Pronto, é basicamente isso. E agora, obviamente, vamos para as partes das objeções, não é? Porque, obviamente, um, que isto tudo tem objeções, pessoal. Tudo tem as partes más, não é? Vamos ver as partes más que eles puseram aqui. Ora, sim! Sim, Harley Quinn, eu já te vou matar. Pronto. Não te aproximes do Homem-Aranha. Homem-Aranha, não. Não te aproximes, Super-Homem. Eu tenho Kryptonite. Ok, continuando. Portanto, as objeções do determinismo moderado. Portanto, vamos lá ver. Para o determinismo moderado, tudo o que acontece é efetivamente determinado, obviamente, não se fala de determinismo, não é? Por causas neurológicas e psicológicas internas que não controlamos. Ok, portanto, aqui fala, o determinismo fala dos atos que a gente tem controle e dos atos que a gente não tem controle. Então a resposta compatibilista será ainda para muito uma solução pouco satisfatória para o problema do livre-arbítrio. Exatamente, porque o determinismo moderado fala pronto, da liberdade, não é? Mas depois eles não tentam. Não há uma solução para as pessoas serem livres, para as pessoas perceberem que são livres, ok? Não há solução. Eles não, portanto, a compatibilidade não demonstra uma solução para as pessoas se sentirem livres, as pessoas terem liberdade, efetivamente. Pronto. Já que permanece em aberta a questão, podemos nós ter agido de outro modo, permanecendo exatamente idênticas todas as condições que devem dar origem à ação? Isto é uma pergunta muito profunda, pessoal. Esta pergunta, pessoal, é uma pergunta muito profunda, porque diz que será que nós podíamos ter agido de outro modo, tendo exatamente as mesmas condições que deram origem à ação, pessoal? Esta pergunta deixa muitas dúvidas para as pessoas que, ah, que têm dúvida na possibilidade do livre-arbítrio, ok, pessoal? Pronto, conseguirá. Agora outra coisa, pessoal, outra pergunta. Conseguirá o contabilismo refutar a hipótese de a consciência ser à semelhança das marés e dos motores de automóvel determinística ao ponto disso excluir o livre-arbítrio? Isto é outra pergunta muito profunda, ok? Pronto, esta pergunta fala de exemplos que dão que são deterministas, mas não parecem ter livre-arbítrio. Por exemplo, no caso deram o exemplo das marés um, e dos. Pronto, que são. um, são hipóteses da consciência ser semelhante, ok? Eu não consigo explicar bem, mas é basicamente isso. Um, Deterministas radicais defendem que não. A rejeição não é, contudo, suficiente para apagar as convicções irrefutáveis de livre-arbítrio e de responsabilidade que nos acompanham e a necessidade de encontrarmos uma boa explicação para elas, ok? Pronto, só porque rejeitas o determinismo e o livre-arbítrio não significa que o livre-arbítrio e o determinismo estão errados, não é? Pronto, até porque, pronto, tu tens que tentar refutar isso, porque senão ninguém vai acreditar em ti. Porque lembrem-se, pessoal, o determinismo é acerca de nós não termos responsabilidade pelos atos que nós fazemos. E pronto, aqui depois dão o exemplo das marés, não é? As marés, a gente não tem controle sobre as marés, não é? Pronto, é um bocado estúpido pensar assim. Eu não gosto desta matéria. Mas, basicamente, para terminar esta aula, a gente vai falar das diferenças entre determinismo radical, libertismo e determinismo moderado. Portanto,
As diferenças prendem-se com o valor da verdade atribuído para cada uma das três teses. Há determinismo na ação, há o livre-arbítrio, o determinismo é compatível com o livre-arbítrio. Ok? Pronto, isto é a teoria do compatibilismo, certo? Ahm, as teses são, há determinismo na ação, certo? Se há determinismo na ação, logo não há libertismo. Isso é as respostas ao problema do livre-arbítrio. Mas há sempre determinismo moderado, seja se houver determinismo na ação, seja se houver o livre-arbítrio, seja se o determinismo é compatível com o livre-arbítrio. Agora, pessoal, podem tirar screenshot desta tabela, é muito importante. Ok. É porque essa tabela traz muita informação. Parece pequenina, mas traz muita informação. Se há livre-arbítrio, não há determinismo radical. E o determinismo é compatível com o livre-arbítrio. Obviamente que essa frase não é. Pronto, as pessoas que apoiam o determinismo radical ou o libertismo não vão apoiar essa frase a dizer que o determinismo é compatível com o livre-arbítrio, como é óbvio, não é? Mas, pessoal, um, virá ficar por aqui, pessoal. Então, determinismo moderado. Se há determinismo, ahm, então há o livre-arbítrio, certo? Isso é uma proposição verdadeira. Há determinismo, que é a causalidade, e há o livre-arbítrio, que é a ausência do constrangimento, ok, pessoal? Mas, enfim, pessoal, virá ficar por aqui. Ahm, Se vocês quiserem ler, podem ler estas sínteses que são muito importantes. Mas enfim, pessoal, queria ficar por aqui e eu vou tirar isto. Uau, face reveal! Oh my god, guys, face reveal! Ah. Enfim, pessoal, vai ficar por aqui. Face reveal, oh my god. E pessoal, tchau.